Olá, um prazer estar com vocês. Eu sou o Luiz Carlos Correia Carvalho, Caio Carvalho, como a maioria me conhece, e nós estamos aqui num Canaplancast para conversar sobre a safra 26-27. Nós estamos nas vésperas do tempo da safra 25-26, onde tomamos um baile com a área foi muito maior do que a gente pensava, acertamos na produtividade, mas apanhamos demais na área. Aqueles que erraram nos dois e deu a moagem, gente, isso é coisa de lógica, né? Não tem outra explicação. Pois bem, mas vamos lá. Eu quero dizer que está comigo aqui o Nilceu Cardoso, nosso consultor, que está conosco nas safras, e temos o prazer de estar também com o Lucas Ranalli, da Corteva, e vamos conversar da safra 26-27 com aquilo de essencial todo o tempo, que é a nossa capacidade de competir, a nossa biocompetitividade. Nós vamos falar de produtividade de qualidade, daquilo que é a fábrica de açúcar, etanol, enfim, e outros produtos, que é a cana-de-açúcar. Nós estamos vivendo um momento muito diferente. Quero abrir dizendo isso a todos. Nós estamos vivendo um momento no qual nós temos o etanol de milho, que é praticamente um terço, vai estar querendo chegar em um terço de todo o etanol produzido no Brasil, o que é um dado muito relevante. É um sucesso, vamos dizer assim, que segue as trilhas do sucesso que fez os Estados Unidos lá atrás, anos atrás, quando eles entraram no etanol de milho. Isso acontece graças à capacidade competitiva do milho, sem dúvida alguma, assim como o etanol de cana se manterá, digamos assim, à frente dessa grande produção, na medida em que seja competitivo. Então, a safra 26-27, a gente vem de quebra, atrás de quebra, tira 23-24, que foi uma safra divina, tirando essa, nas outras a gente teve quebra. Mas tivemos um ambiente muito especial de preços. Nós tivemos praticamente 3 a 4 safras seguidas de bons preços. O que significa isso? Voltem para trás, vocês não vão ver isso no tempo. Foi praticamente um recorde sequencial de bons preços. Bons preços geram, obviamente, animação. E a animação leva à procura de tecnologia, de investimentos. E a gente passou a viver essa realidade, até que na safra 25 a gente começa a ter redução de preços de uma forma acelerada. Entramos em 26 com preços muito baixos, os mais baixos dos últimos anos, e a gente começa a discutir a safra. Pois bem, nós queremos começar a nossa conversa com os dois canavieiros aqui, abordando a questão do clima, não só do clima 26, mas do clima que preparou a safra 26. Nilceu, foi bom ou foi ruim? Uma mistura. Como sempre, não dá para falar que 100% da área do Centro-Sul apresentou o mesmo padrão. Mas se a gente pensar em comparação a 24, 25, nós tivemos momentos muito mais a menos na formação do canavial, principalmente, pensando ali de abril do ano passado até o próprio dezembro, tivemos uma situação mais amena em termos de temperatura, com oferta hídrica melhor, principalmente no outono, mas essa que possibilitou um melhor desenvolvimento dos canaviais, maior perfilhamento, maior desenvolvimento. Só que essa condição melhor, ela foi, vamos dizer assim, maculada por uma redução na oferta hídrica em outubro, novembro e alguns locais até dezembro. Isso trouxe uma heterogeneidade muito grande entre as regiões do Centro-Sul. Cada um teve um momentinho de, vamos dizer assim, uma leve pedrada naquele canavial que vinha se desenvolvendo bem. Depois nós tivemos um período em janeiro também, onde as chuvas oscilaram, e até que a gente chega no final de janeiro, cai o mundo, e agora fevereiro vem muito mais chuva do que todo mundo imaginava, né? As previsões mostravam que talvez a gente tivesse um corte de precipitação mais cedo, em março. Permanece ainda quem fale sobre isso, mas já outras linhas mostram que a gente possa talvez ter chuva um pouco mais distribuídas dentro de março e talvez até em abril. Mas a verdade é que a gente está passando por um momento de bastante instabilidade nas condições meteorológicas. Muita chuva em fevereiro, como diz minha avó, né, quando chove demais,
Normalmente você tem um período pela sequência onde chove de menos. E estar preparado para essas oscilações tem sido cada vez mais a tendência, a demanda pela qual o setor passa. Não tem uma safra absolutamente boa, a não ser 23, 24, que pegou todos de surpresa, mas 26, 27 começa então, do ponto de vista climático, com essas oscilações, com um fevereiro muito melhor do que se imaginava, ainda mais que a gente tinha passado pela oscilação de janeiro, mas trazendo também desdobramentos em termos de florescimento, na maturação dos canaviais, e mesmo assim, esquecendo a questão climática, 26, 27 começa com uma outra pedrinha, que é a questão da idade média, um pouco mais alta, com certeza nós vamos conversar ainda sobre isso, mais alta do que nos anos anteriores. É interessante, Lucas, que uma questão é o clima, que eu quis começar com o seu, e o clima traz junto com ele uma série, digamos assim, de problemas para os quais a Corteva tem solução. Então eu digo, nós estamos vendo xenóforos, cigarrinha, broca, talvez nessa sequência, e é claro que isso tudo é redutor de produtividade. E eu não tenho ideia de como é que isso está indo. Como é que você está vendo isso? Olha, a gente tem visto no mercado algumas pragas que têm impactado muito, né? A gente pega a broca, já é uma praga mais conhecida, a dinâmica dela e a utilização de produtos. Cigarrinha também já é, né? A dinâmica da praga um pouco mais conhecida, mas impacta muito. E os xenóforos têm sido a bola da vez, a gente brinca, que tem causado bastante impacto, né? Mas igual a gente comentou, existem outros manejos que também são impactantes. Planta daninha, maturador, que nós vamos conversar aqui hoje, inibidor de florescimento e isoporização. Então nós estamos chegando a um momento antes de iniciar a safra que tudo que eu vim fazendo lá atrás, eu não vou conseguir corrigir agora. Eu vou conseguir assim, se eu já vim fazendo bem, agora é aquele momento do ajuste que vai me dar aquela produtividade que eu gostaria. Então a gente tem acompanhado, né, todos esses momentos no campo, nós como Corteva, o nosso time, com nossos parceiros, com vocês. Então sim, tem sido, né, sempre de desafios, de atenções, mas que agora é o momento que eu tenho que redobrar minha atenção, porque eu posso ter vindo fazendo tudo certo e se eu descuidar agora eu vou perder em produtividade. Eu vou estragar, entre aspas, tudo que eu fiz. Então a gente vê que tem broca, tem cigarrinha, tem xenófilo, tem plandaninha, tem maturador, inibidor. Por isso que a cultura da cana, a gente fala, é algo que a gente tem que estar em cima, olhando, cuidando, porque tem muitas variáveis além de clima, né? Mas eu queria continuar com você, Lucas. Olhando a safra passada, que nós já comentamos aqui, sobre como foi a sua evolução, olhando, digamos assim, quando os preços começam a cair a partir do primeiro para o segundo semestre e eles despencam de uma forma impressionante, quando você percebe os fatores de fundos especulativos muito, digamos assim, vendidos e pressionando para baixo esses preços, você começa a perceber duas atitudes que me preocupam, e eu queria te ouvir antes de voltar para o Nilceu. O primeiro passo é quando você percebe que houve uma redução impressionante de fixação de preços pelas usinas, porque os preços estavam muito baixos e não tem expectativa na frente, eles recuam e, obviamente, eu estou comprando um problema para ser resolvido para frente. Você diria que o mesmo, de alguma forma, acontece com os investimentos em tecnologia? Olha, a gente vem acompanhando essa questão de investimento em tecnologia, somos uma empresa de tecnologia, de inovação. Nós sentimos que, no primeiro momento, que nem você comentou na safra passada, quando começou essa queda de preço, o orçamento já estava mais definido e o manejo mais definido. Então ele continuou o seu ciclo natural, não tivemos, né, nada muito assim. Agora, para esse próximo ciclo, o que a gente tem muito acompanhado? Os grupos não têm sinalizado cortes. Os produtores, todo mundo tem sinalizado que eu vou manter o mesmo manejo. Não vai ser o ano de que se eu não conhecia uma tecnologia, eu vou querer conhecer agora. A gente tem visto principalmente isso. Não, eu vou continuar. Então, nós vimos o quê? Que o investimento em tecnologia se manteve. Lógico, uma pressão cada vez maior para essa tecnologia que você usa ser um custo mais baixo, um preço mais baixo, né? Mas a gente vê que não teve ainda, viu, Caio? E a gente espera e torce, estamos aqui falando sobre isso, da importância que tem esses cortes drásticos em investimento e manejo nos canaviais.
tudo indica que vai ficar flat, vai ser muito parecido com o do ano anterior, com exceções em algumas realidades, alguns grupos, né, algumas situações, que você comentou os xenófilos, a gente vê que tem um aumento até de uso para esse tipo de praga, mas os outros que já vinham utilizando, manter muito parecido com o do ano passado. Esse ponto, Nilson, que eu queria muito ouvir o Lucas para a gente ter a lógica do que eu vou perguntar para você, é que, claro que cada tempo com o seu problema, mas a gente está olhando para uma realidade climática em que a gente viveu uma certa normalidade do clima, ou neutralidade, como tecnicamente se diz, e a gente está entrando numa fase que o El Niño está pintando no pedaço. E fevereiro chovendo desse jeito, em pleno verão, entrando março, você começa a olhar que, opa, há uma diferença profunda em relação ao ano passado, ou há duas diferenças. O ano passado, nós, apesar de que tínhamos uma visão de preços que podiam cair, nós vimos com gordura e nós, teoricamente, faríamos uma renovação mais alta. Não fizemos em 25, mas, teoricamente, em 25, deveria ter sido maior do que eu imagino agora para 26. Então, menor renovação, enfim, comenta um pouquinho como é que você está vendo essa coisa do clima e daquilo que é o temor. Eu estou nisso há tanto tempo, gente. Flor de cana é muito bonito, mas tem duas coisas que a flor de cana não serve: para fazer açúcar e para ficar em vaso, porque ela seca rápido. Não, com certeza é um ano com com várias questões a serem respondidas. Mas algumas coisas a gente tem certeza, né? Primeiro, que o canavial ele tem envelhecido nas últimas 3 safras, porque nós passamos por um vale muito grande, que foi a safra 23-24, canaviais muito jovens. Se não me falha a memória, a gente chegou aí em 3.3, alguma coisa, 3.30 alguma coisa de idade média, foi uma das mais baixas, se eu não me engano a terceira mais baixa do histórico aí desde 2010 para cá. Muito parecido com 2009, aliás, voltando para um ano, 2009 e 2015, que foram outras safras onde a gente teve alta produtividade, idade média baixa, como eu disse, e um clima de El Niño se formando no período do outono. E nesse momento, então, nós temos uma situação ligeiramente diferente, canaviais mais velhos, só que com uma possibilidade de El Niño se formando, e aí que vem a dúvida, vai ser no outono ou vai ser no inverno, como a princípio vinha ser falado? Alguns falam que pode ser inclusive só na primavera, e essa formação, o momento dessa formação, se acompanhado, como todos esperam, de um maior volume de chuvas, pode ter impactos nessa safra atual, se isso acontecer cedo. Só que se acontecer só no segundo semestre, lá para setembro, outubro, o maior impacto vai ser para a safra 27 e 28. Né? Então não dá para já correr para um abraço, falar que o El Niño vai resolver tudo nesse momento, porque ele ainda é um cenário possível, talvez o mais possível para daqui a alguns meses, mas a gente não está ainda num cenário de El Niño configurado. O modelo no momento está indicando que nós estamos saindo do resfriamento e começando o aquecimento do Pacífico. O El Niño já é o Pacífico aquecido, tem uma bela diferença entre os dois. Mas é claro que, estamos falando que vai ter El Niño. Mas nesse momento, a chuva de fevereiro, que me surpreendeu esse volume todo, e esse sequenciamento das chuvas, ela trouxe duas coisas para os canaviais. A primeira foi um vigor, uma recuperação muito grande do vigor. Tem mais perfilhos, só que muita folha, como a gente conversava, que o senhor comentou durante o nosso bate-papo aqui antes do podcast, da gravação. E a segunda é um canavial bem desenvolvido, um canavial com bastante vigor. Ele tem alta propensão para receber o estímulo. E com muita chuva dentro desse período de final de fevereiro, começo de março, o período indutivo tende a ser mais efetivo. A gente pode ter realmente um ano com florescimento. O grau de impacto desse florescimento vai depender da interação com esse clima da sequência, que a gente já sabe que tem interferência na safra. Muita coisa tem para acontecer pela frente. Eu acho que é uma das safras de mais difícil previsão. A gente vai ter que demorar um tempinho a mais para poder falar sobre isso com precisão, sobre os resultados dessa safra. É importante, Lucas, que o que nós comentávamos aqui é que a gente percebe o perfilhamento, todo mundo percebe o perfilhamento,
Mas a discussão que se ouve nas mesas e nos bares e nas festas é que é um canavial com muita folha e relativamente pouca cana, ou seja, em teoria é um canavial atrasado. No entanto, com essa chuvarada de fevereiro, isso vai ter que ser medido em março do que está acontecendo. O que me parece, eu queria te ouvir, é que a cana vai se apresentar com o risco do florescimento muito maior do que o ano passado. Em teoria, falta completar esse ciclo, mas tudo indica que vai ser assim. Mas ela vai estar muito mais preparada para receber o produto que vai maturá-la ou não? Olha, o que a gente vê, né? Que nem você comentou, a cana ela veio atrasada, essa chuva de fevereiro vai ajudar ela a terminar esse desenvolvimento vegetativo, mas pensando em maturador, eu tenho que ser o mais esperto possível em utilizar um maturador que vai deixar essa cana crescer o máximo até a aplicação dela, né? Qualquer maturador que eu for utilizar no meu canavial, ele vai gerar um impacto em diminuir o crescimento vegetativo, isso é fato. Porém, nós temos ferramentas, igual o Curavial, o maturador da Corteva, onde você é um maturador de rápida resposta. Então, em 25 dias ali, mais ou menos, ele já tem o pico de ATR e ele vai impactar o menos possível no crescimento vegetativo. O que é isso? Eu vou conseguir que minha cana aproveite essa chuva, aproveite ali o sol de março, o crescimento vegetativo, para ela chegar o mais próximo possível de onde ela está, para eu fazer uso desse maturador. E a gente fala que o maturador é o investimento mais rápido que você tem na usina, ou na sua produção. Em 30 dias você sobe 5 quilos de ATR e é dinheiro no bolso. Então, essa chuva é super importante, Caio, porque sim, a cana vai estar o mais apta possível a receber o maturador, mas eu tenho que deixar essa cana vegetar o máximo que eu puder. Dentro do meu manejo de maturador, eu vou ter um maturador que nem o Curavial, que é de rápida resposta, que impacta menos nessa questão da produtividade, mas que me entrega um ATR também consistente. São coisas muito importantes que a gente vai ter que se atentar para fazer uso de um maturador nesse início de safra. Isso é muito importante, Nilson. Eu queria aproveitar o seu know-how e você poder falar conosco sobre isso, a questão mais técnica que está por trás dessa nossa conversa, que é o fato que 2 pontos que eu queria ver com você. Primeiro, a questão do clima, que sempre, como você disse muito bem antes, é um ponto de interrogação muito alto. Precisamos esperar um pouquinho para ver. Mas eu estou muito impressionado, chocado, e muitos devem estar, de ver neve em Miami. De ver 3, 4 dias de geada no Canavial da Flórida. Aqueles que estão nos ouvindo talvez não saibam, 50% do Canavial da Flórida, graças a Deus, né, tinha sido colhido. Os outros 50%, talvez 30%, 40% não vai poder ser colhido com as geadas que teve lá, agora. Isso dito pelo pessoal que faz o trabalho lá, que são meus amigos. Mas eu estou comentando isso porque o mesmo você vê em todo o hemisfério. Você vai para a Europa, onde você vê, é uma coisa impressionante a questão da neve. A gente está falando, claro, de chuvas, nós estamos falando de temperatura, nós estamos falando de dias-hora, que são os mecanismos essenciais para chegar na flor, né? Ou para inibir a flor. Mas a gente vai ter inverno. Meu medo, e eu queria te ouvir, você tem tantas safras detalhadas e gente, quem não conhece o Nilceu é a maior memória que eu conheço nesse país. Memória de elefante tem o Nilceu. Se aperta o nariz dele, ele fala como é que foi a safra tal, safra X e tal. Mas eu queria aproveitar isso, Nilceu, e perguntar para o senhor o seguinte. A gente pode começar em março, caso as chuvas não sejam muito evidentes, e a gente, com medo do inverno e com medo do El Niño e de uma primavera chuvosa, pode começar a acelerar a safra, e aí a gente pode começar a ter uma certa trombada de planejamento de uso de um maturador para amadurecer cana, e cana que vai ser colhida porque está com mais produtividade. Comenta um pouco disso, que esse é um receio que todos temos. Não, e particularmente é um receio meu também, porque nós vamos juntar várias coisas. Primeiro, uma pressão grande por um começo de safra mais cedo. Uma questão financeira, né? Se o etanol está remunerando um pouco melhor do que o açúcar, enfim, eu tenho mais cana, afinal já está se falando que nós vamos ter mais cana do que essa safra, por que não começar mais cedo? Ainda mais se eu preciso tampar o buraco ainda da safra que não acabou da 25, 26. E se ela começa mais cedo,
e começa pela cana que está teoricamente melhor nesse momento, que seria a cana-planta, uma soca de muda, uma cana de segundo corte, enfim, que foi colhida cedo no ano passado, eu posso começar penalizando justamente o menor canavial que eu tenho e que eu tenho em menor quantidade. Afinal, a gente viu lá que não plantou tanta cana quanto a gente pensava. E em algum momento nós vamos ter que plantar essa cana. Quer dizer que pode aumentar o plantio dessa safra. E aumentando o plantio dessa safra também tem um consumo adicional de muda para essa safra. Se de repente a gente começa a processar mais em março, vamos dizer que o clima seque um pouco, e não precisa secar completamente, pode ser que chova nos 10 primeiros dias de março, a média toda do mês. Quem olhar de fora, março foi um bom mês. E de repente eu tenho 21 dias consecutivos de clima firme que me permitam colheita, e aí eu acelero a safra. Pego um abril, também com clima mais firme, à espera de um El Niño que vai se formar em algum momento. Se esse El Niño de repente fala, não, eu estou com preguiça, vou formar mais tarde, e se forma lá perto de setembro, de repente eu olho meu canavial que estava mais vegetado, mas era muita folha, e ele foi embora. Mas a informação de início era qual? Que eu ia ter muita cana, 630 e tantos milhões de toneladas. E aí eu chego no meio da safra e falo, para onde foi para essa cana? Ela era uma cana, era um Bitcoin cana, né? Era uma cana virtual. Ela estava em formação. Ela valia enquanto eu acreditava nela. Então, a partir do momento que ninguém mais acreditar, 0 Bitcoin. O canavial ele é vivo no campo. Ele está sendo colhido em diferentes graus de desenvolvimento. Se eu fizer isso de forma antecipada, eu penalizo até um canavial que tinha um baita potencial, mas ele não teve tempo para poder se expressar. Ainda é o meu receio de acontecer isso nessa safra. Tem uma combinação delicada para ser feita? Tem. Mas já aconteceu antes e pode perfeitamente voltar a acontecer. Isso é tão relevante, gente, porque não se trata de previsão, se trata de conhecer o passado e já passamos por isso, vivemos isso intensamente, mais de 1, 2 ou 3 ou 4 safras. A gente já viveu isso. E quando vai se desenhando uma possibilidade, a gente começa a se lembrar de safras em que nós tivemos isso, tivemos 2, 3 geadas, tivemos incêndio, então nada disso está sendo desejado, mas é a história para quem viveu safras e conheceu isso. Pois bem, de qualquer modo, Lucas, a gente tem o antídoto, né, ao veneno que eu estou comentando aqui. Esse antídoto, vamos dizer assim, para um canavial que já veio desenvolvido, quando chega abril, não tem mais milagre de você esperar um grande crescimento, a não ser que tenha uma coisa muito diferente, mas esse canavial, digamos assim, o foco sai de TCH ou de produtividade agrícola, e você não quer perder o que você ganhou, e você está preocupado com qualidade. Que mecanismos eu tenho? Eu quero dizer o seguinte, é só o maturador pensando em flor, eu estou pensando em isoporização, mas eu uso pré-maturador, depois maturador. Como é que funciona isso? Chegando nesse momento que você comentou, né, Caio, ali março e abril, todo o manejo anterior que já foi feito, incluindo o pré-maturador, já foi. É que nem você falou, a cana já está naquele máximo de crescimento vegetativo, porque dali para frente vai secar, ela não vai se desenvolver mais, e aí eu tenho que olhar cada vez mais para a qualidade de matéria-prima e também como ela vai perder menos nesse inverno. E aí a gente fala muito de isoporização. Então vamos dividir em 2 pontos aqui, né? A maturação, então esse é o momento que você está ali maturando a sua cana, porém nós estamos de olho também na flor, no isopor. Então, como é que eu vou me dividir ali? O que eu vou fazer? Então aquelas canas que você vai colher mais ali no início, o maturador é uma ferramenta excepcional e eu tenho que fazer uso. É ali que eu vou dar para essa cana, que naturalmente ia se maturar lá em junho, eu vou dar a chance de acontecer agora. Então, é o que a gente já comentou, né? Você tem que pegar um maturador de rápida resposta. Você vai precisar colher essa cana o mais rápido possível. Então, ela tem que acumular a TR. Mas eu não quero prejudicar muito já o que ela cresceu. Então, um maturador que me impacta menos no crescimento vegetativo. Certo? Mas eu preciso de uma TR constante, eu preciso ter, né, uma janela boa. Então são ferramentas, na verdade são características que você vai buscar numa ferramenta, como o Curavial, que vai poder te auxiliar nisso. E outro ponto importante,
Se eu tenho uma variedade que é suscetível a florescimento, eu no seu depois pode explicar melhor para nós, e eu tô com o meu índice de florescimento alto, esse é o momento que eu tenho que fazer. Essa cana é uma cana que eu vou colher lá em julho, em agosto, mas se eu não fizer esse manejo agora, lá na frente ela vai perder muito em TCH. E outro ponto, nós estamos aqui como Corteva, você também no seu e o mercado, cada vez mais se conscientizando da isoporização. O que é isso? A cana lá na frente também, que eu vou colher lá em julho e agosto, às vezes ela não floresceu. Eu não estou vendo a flor, mas ela isoporizou. Porque toda cana que floresce isoporiza, mas nem toda cana que isoporiza floresce. E é o inimigo oculto que a gente brinca. A cana tá bonita, né? Você foi lá, fez a estimativa altíssima, chegou para colher, por dentro um isopor, não pesou nada. Então, que nem o seu falou, é um momento muito complexo de decisões dentro do seu manejo, do seu planejamento, mas que sim dá para você ter, né, reduzir o máximo esse impacto. Então, mais uma vez, se eu tenho uma variedade que é suscetível à flor, e eu já estou com essa favorabilidade alta, eu tenho que fazer uso do inibidor de florescimento. Se eu tenho uma variedade que eu sei também que ela é suscetível ao isopor, que eu vou colher depois de julho e agosto, eu estou inserido no ambiente edafoclimático, eu sei que tem uma seca bem brava, eu vou ter que fazer também. São ferramentas que eu tenho que utilizar para eu perder o menos possível durante esse período. Pensando nisso, Nilson, tecnicamente falando, você tem uma cana que pode amadurecer pela lógica da idade, da realidade de falta de água e do frio, que começa no outono, ou você pode fazer isso com estresse, sob algum tipo de estresse. Nós estamos falando de tecnologia que causa isso. Explica um pouco como é que funciona isso, apenas lembrando, quando o Lucas fala de isoporização, gente, é isopor mesmo. Você corta a cana, dentro ela está embranquiçada, não tem peso nenhum e não tem líquido. Quer dizer, a perda é monumental. Por favor, nisso. A gente, ao longo dos anos, eu lembro a minha primeira, quando eu comecei a fazer mestrado, a forma como eu encarava a questão de crescimento e maturação, como se fossem realmente processos completamente opostos. E é fato que se em um determinado momento, se eu olhar toda a fotografia, todo o filme, na verdade, de produção da cana, eu olhar como se fosse uma fotografia, um quadro único, eu vou ter essa impressão. Mas a verdade é que os processos são muito mais relacionados do que a gente trata. O fato de eu ter a planta se desenvolvendo, entrenós envelhecendo, cada entrenó perdendo a sua folha, porque uma nova folha está surgindo. Eu tenho mudanças metabólicas acontecendo em cada extrato daquele. Cada entrenózinho daquele tem um metabolismo diferenciado. Então a primeira grande tecnologia para ter uma boa maturação é dar tempo para a cana poder se desenvolver. Só que esse tempo é o mais difícil, é o recurso mais escasso que a gente tem outro. A gente consegue comprar vários recursos, o tempo é o mais difícil deles. Por que o tempo ele é tão importante? Porque eu já vou ter boa parte desses entrenós com metabolismo voltado para acúmulo de sacarose, que é um processo importante não do ponto de vista de armazenamento. O pessoal acha, ela está guardando como se fosse aquele tiozinho bem sovina que está guardando dinheiro para levar para a eternidade. Na verdade, a cana está guardando essa sacarose como forma de regular a passagem de água pelos tecidos. Se essa passagem de água for feita de qualquer forma, a planta pode, aquelas células que estão armazenando água podem colapsar, morrer e formar esse tecido branco chamado isopor, né, que popularmente a gente chama por isopor. Então o processo de acumular sacarose no como, ele ajuda a prevenir isoporização e ele ajuda a reter água. Só que para reduzir, para aumentar esse potencial de sacarose no como, eu preciso falar para a planta, olha, armazena um pouquinho menos, coloca um pouquinho menos de atenção e de energia lá no crescimento vegetativo e armazena um pouquinho mais. A moeda é a mesma. É a glicose que pode virar sacarose, que pode virar outros açúcares ou até fibras. A moeda é a mesma, a questão é onde ela está sendo investida. Então os processos andam todos juntos. Quando eu faço uso do maturador, tudo bem, eu quero colher numa escala mais próxima do momento da aplicação, mas eu acabo interferindo positivamente na prevenção da isoporização. Quando eu entro com inibidor de florescimento, a escala é maior, mas eu atuo também fazendo algo que a gente até hoje não se atentou. A gente fala para a planta, olha, a partir de agora você vinha num crescimento lindo, maravilhoso, mas tão importante quanto crescer é se preparar para o amanhã.
guardar um pouquinho para o dia de amanhã, é investir em resistência. O inibidor vai falar isso para ela. Previna-se. Pense no amanhã. Quando ela armazena a sacarose, quando ela muda um pouco o metabolismo dela, eu faço com que a planta esteja mais apta a enfrentar a condição de deficiência hídrica que vem pela frente. Tudo é o momento, né? E a forma com que essas moléculas vão interagir com a planta. E aí eu vou ter resultados tanto em termos de produtividade, vou permitir que a planta se mantenha hidratada por mais tempo e indiretamente também vou ter impactos positivos na questão da qualidade da matéria-prima. Mas, Lucas, depois dessa explicação da lógica, vamos dizer assim, inclusive hormonal, de como é que a planta reage a estresse, vocês, além dessa questão do produto do maturador, como mais olham de possibilidades nessa área? Que nem o Nilson comentou, né? Nós temos também um inibidor de florescimento e isoporização. É o fenômeno que o Nilson acabou de comentar, e nós da Corteva temos o Relicta, que é o inibidor de florescimento e isoporização. Uma nova molécula, uma molécula nova que a Corteva traz para o mercado, preservando cada vez mais o potencial produtivo, indo de encontro que a gente já teve outras conversas de um menor ingrediente ativo por hectare, uma formulação livre de derivados de petróleo, auxiliando na operação, porque eu não vou precisar reduzir o pH da minha cauda para aplicar, então eu posso pegar carona com outros produtos. E o que a gente vê nesse momento, né? Eu estou em cima do momento da flor, eu vou ter que fazer o uso desse inibidor para florescimento, mas eu vou ter também no meu canavial variedades que não vão florescer e que vão isoporizar. Como que eu faço? Então a gente tem trabalhos, inclusive com o Nilceu aqui, para nos auxiliar, que faço agora o inibidor onde vai ter flor e até o final de março eu vou ter uma janela para fazer para o isopor. Então diferente, né, Nilceu? A gente veio entendendo cada vez mais o uso do Relicta. Se eu teria que fazer todos juntos? Não. A gente já sabe que priorize agora a flor, que eu estou na janela exata dela, e se passar, já foi. E até o final ali do mês de março, eu vou poder fazer pensando no isopor. Então, pensando em qualidade de matéria-prima, é fundamental. Eu, naquele canavial que eu vou colher agora, o uso de um maturador, mas naquele canavial que eu vou colher lá, mais para frente, igual o Nilceu falou, como que eu vou fazer com que ele vai perder menos? E o uso do inibidor de florescimento e isoporização é fundamental naquelas variedades que eu já sei que são suscetíveis a esse fenômeno. Nessa lógica, Nilceu, imaginando um cenário, não são tantos cenários, mas alguns. Um deles, um cenário em que o El Niño se efetiva, vamos dizer assim, e a gente starta setembro com uma chuvarada sem fim, outubro com uma chuvarada medonha, aquela coisa de safra começa. Para aqueles que trabalharam a questão, digamos assim, tecnológica na cana para ela ter qualidade, qual que seria a diferença entre aqueles que usaram e não usaram? Como é que fica isso? A primeira diferença é que ela vem da questão do florescer ou não florescer nessa safra. Se vocês me perguntassem em janeiro qual que era o meu palpite, digamos assim, né, porque eu não sabia ao certo o que aconteceria em clima em fevereiro, março, seria uma safra com menos florescimento, porém mais isoporização sem o florescimento. Bom, veio fevereiro, bagunçou tudo, cada previsão que eu lançava era completamente diferente da outra, com chuvas muito acima do esperado e de repente, poxa, essa vai ser uma safra com florescimento também. O que não exclui que eu possa ter isoporização sem o florescimento. Talvez eu tenha os dois em grande quantidade nessa safra. Tudo vai depender da extensão agora das plantas que vão ser impactadas pelo florescimento, que traz obrigatoriamente a isoporização, e de quão severa vai ser essa transição do período de chuva para um período tradicionalmente seco durante ali o outono e inverno. Se a gente tiver mais florescimento, do que o esperado, e essa safra, porventura, for atrasada no seu término no segundo semestre, a gente pode ficar com canavial florescido mais tempo no campo. Canavial florescido, pensando que hoje a gente tem um grande contingente de variedade precoce no segundo semestre, por conta de terceiro eixo e tal, a gente pode ter uma cana que está senescendo rapidamente num ambiente chuvoso. Ou seja, eu quero colher e não consigo. Esse canavial vai começar a senescer mais rápido, perder qualidade de matéria-prima, vai perder peso rápido, aí já não é uma questão só porque ele isoporizou, ele morreu, senesceu, acabou. E aí a produção, o desempenho agrícola pode ir lá embaixo. Então realmente é uma safra que pode ter todos os cenários possíveis. Pode ser que de repente eu fale que tem muita cana, de repente a gente chega, opa, a cana foi embora, e de repente por que está sobrando?
Choveu e eu não consegui terminar a safra. Caio, só desculpe interromper, assim, essa observação do Nilceu de clima e de eu não saber é super importante, porque hoje eu não vou saber se lá na frente, né, Nilceu, vai ser seco o suficiente para atenuar ou não a isoporização. Porém, eu tenho uma ferramenta, que é o inibidor de isoporização, que é um seguro. Eu não vou saber o clima lá, mas eu sei que a variedade é suscetível a isopor. Eu sei que eu vou colher ela em agosto, setembro. E eu sei que eu estou numa região que geralmente, diferente da flor, que eu vou esperando até o limite para aplicar, o isopor, eu posso fazer um seguro. Por quê? É um investimento que você faz agora e lá na frente você vai estar protegido. E muitos trabalhos que a gente vem mostrando, o inibidor de florescimento e isoporização representa 2% do seu investimento no canavial. É muito pouco. Só que a perda, né, Nilceu, por isoporização, sim, quantos por cento pode dar no canavial? Já cheguei a ter casos de mais de 20%. Entendeu? E a gente tem vários trabalhos mostrando que, ao fazer esse investimento, você tem ganhos de 8 toneladas, 10 toneladas a mais por hectare. Só de eu fazer esse manejo. Então, só interrompendo, porque eu acho que é super relevante. Nós não temos segurança de nada, né? Se vai chover, se não vai. Mas, mais uma vez que a gente vem falando, o clima eu não controlo, mas o meu manejo, esse seguro que eu posso fazer ali vai me ajudar muito lá na frente. A gente está falando especificamente dos temores de sempre, né, Nilceu? Que é o último terço da safra, como é que vai ser? A gente nunca tem noção. E toma cada susto que não vale a pena. Mas, de qualquer forma, essa questão do seguro é uma questão, obviamente, como o nome diz, é um investimento que eu faço para não passar esse sufoco com compromissos de entrega, inclusive, de produtos, né? Mas a grande variável nessa safra, gente, chama-se mix. Até agora a gente não tem muita noção, tanto é que está morno. 50%, porque 50% é indiferente. Mas pode ser que se a gente continuar com açúcar a 13 cents, qualquer coisa assim, a gente, mesmo sabendo que vai ter um aumento na oferta de etanol de milho de 1,5 bi, alguma coisa assim, a gente vai aumentar a produção de etanol. Vamos dizer assim, é inevitável por causa do baixíssimo preço do açúcar. Nós temos um custo de produção que está ao redor de 15, um pouquinho menos, 15 cents. Portanto, se o preço está 13, é óbvio que vocês sabem que eu vou tentar fazer etanol que em preço equivalente está acima de 15, né? Então é natural a decisão e a gente sabe que as nossas fábricas são ociosas em etanol. Eu estou dizendo isso porque, basicamente, para os nossos amigos todos que estão na produção, a nossa janela é curta. O agro é uma indústria a céu aberto que tem janelas curtas. Você perde o período do plantio, você perde o período do trato, você perde o período de uso do inibidor de flor, você perdeu. Então é um aviso, gente, é hora de decisões importantes como essas e a gente não pode deixar de decidir sabendo o tamanho, pelos resultados passados, do que foi fazer uma economia besta desse tipo. Pois bem, eu quero agradecer muito ao Nilceu, ao Lucas, pela presença aqui, para a gente conversar de uma safra que a gente, na nossa reunião da Canaplan, que vai ser em 23 de abril agora, próximo, nós vamos chamar de tempestade perfeita. Esse é o nome que a gente está dando à safra 26-27. Mas eu queria deixar para o Lucas e o Nilceu as últimas palavras. Lucas, por favor. Não, Caio, mais uma vez dizer que eu estou muito feliz aqui, fazer esse bate-papo com vocês, que conhecem aí muito de canavial, mercado, e agradecer mais uma vez por estar aqui em nome da Corteva, da linha Cana, e dizer que independente se é uma tempestade ou não, a Corteva quer estar lado a lado, né, com vocês produtores, usinas e parceiros, porque eu acho que são nesses momentos, né, Caio, que a gente acaba achando outras maneiras de trabalhar, achando outras ferramentas, outras soluções. Então, deixar bem esse recado. Independente de como vai ser o ano, eu acho que eu quero dar o recado que a Corteva vai estar lá junto, o nosso time de vendas vai estar na ponta, junto com todo mundo, né, junto com vocês também, o Nilceu, consultor, você, Caio, para a gente, em conjunto, achar novas soluções, novos manejos para tentar minimizar ao máximo essa questão que a gente não controla, que é clima e várias outras variáveis. Então, seria esse o recado. Então, beleza, Lucas. É justamente tecnologia que permite que a gente sobreviva
na pressão do tempo, né? O tempo é alguma coisa que às vezes eu acho que ele até se diverte de nós, mas ele está aí justamente para pressionar e nas suas últimas considerações, a nossa janela está se fechando, tá certo? Sim, com certeza. E cada vez mais nós vamos ser pressionados a utilizar essas janelas de formas mais eficientes. Primeiro a gente pensa na irregularidade climática, mas a gente tem que lembrar que as safras ficaram cada vez mais longas. Então, não é só uma ação que é uma resposta à condição ambiental, também é uma pressão que nós mesmos geramos dentro do nosso setor. E para poder explorar melhor essa janela, nós vamos ter que fazer algo diferente, mudar um pouco a concepção, né? Reanalisar o que teve no passado é a primeira coisa, né? Vamos fazer um trabalho novo, vamos. A primeira etapa de um trabalho é fazer uma boa revisão bibliográfica. Quase todo mundo não está fazendo, né? A segunda é, vamos ter uma hipótese. Como que a gente pretende chegar? O que a gente acha que pode acontecer? Uma hipótese que eu tenho levantado. Por que a gente tem que encarar um inibidor de florescimento ou desoporização como um mal necessário? Algo que eu faço só... Por que eu não posso enxergar como um indutor de resistência? Porque no caso da isoporização sem o florescimento é o que ele está fazendo. A gente está apostando em várias tecnologias que pegam a planta pelo caminho, mas a gente não vai lá no metabolismo que ela mesma traça para se defender contra esse evento. Então tem muita coisa a ser aprendida, muita coisa que pode ser aplicada na safra e que vai dar resultado imediato. Acho que nosso papo hoje foi importante nesse sentido. 26, 27 vai ser uma safra de desafios? Vai. Provavelmente muita coisa vai acontecer e que vai passar pelas nossas mãos e às vezes a gente podia, poxa, eu não vi isso. Mas ter em mente a possibilidade desses imprevistos, vamos dizer assim, é o que vai nos diferenciar no futuro. Pensar no seguro. O seguro, ninguém compra um seguro pensando que vai bater o carro. Às vezes a gente sabe que vai bater, por exemplo, na isoporização. Alguns materiais a gente sabe que vai isoporizar e mesmo assim a gente fala, não isoporiza. É mais difícil falar que uma planta isoporiza do que ela floresce. A pessoa, não, aquela isoporiza pouco. Você vai lá, corta na frente da pessoa, mas isso não é muito. Foi só essa cana que você pegou. Né? Já aconteceu várias vezes comigo. Então é importante a gente ter esse momento de discussão, de conversar, para que finalmente a gente consiga evoluir nesses campos dentro do nosso setor. Gente, a conversa foi muito importante, o momento é muito importante, a safra é complexa, ela tem variáveis inúmeras, o próprio preço é uma variável. A Índia, só um comentário rápido, a Índia deve produzir não mais do que 30 milhões de toneladas de açúcar, ela produz normalmente 35, na safra 25, 26 dela que vai até outubro. Para 26 dela que começa em outubro, se nós tivermos o El Niño e o seu... e tivermos seca, esse preço muda, o preço do açúcar muda, porque o Brasil, vamos dizer assim, tenderá a ser alcooleiro. Então tem variáveis 1000 para a gente discutir, mas o mais importante, o grande recado que fica desse debate é que é momento de ação, é momento de agir e a gente realmente acredita nisso e por isso desejo a todos vocês uma grande safra e um abraço a todos.